Gente, é uma alegria estar com vocês nessa manhã. Eu sou o Johan, tenho tido a oportunidade, o desafio de pastorear a comunidade chamada A Ponte, aqui em Fortaleza. E caminho já há muitos anos, como o Orlando falou, né? Caminho junto com essa família amada. Orlando e Vanessa tiveram a árdua tarefa de mentorear o meu namoro, que se tornou um noivado, que se tornou um casamento, né? E para a glória de Deus, nós vamos completar 10 anos esse ano. Então, a gente se espelha e se inspira demais na vida de vocês, né? Toda essa dependência do Senhor, a integridade, que Deus possa manter vocês nesse caminho, né? Eu queria ler com vocês e conversar com vocês um pouquinho acerca de um texto da Palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 2, do verso 46 ao verso 47. É um texto bem conhecido. Eu queria começar daqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre algo sobrenatural que acontece na Igreja de Jesus, e eu acredito que acontece somente na Igreja de Jesus. Então, Atos capítulo 2, verso 46 a 47. A Bíblia diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nessa manhã o meu coração se enche de alegria e de gratidão por poder estar nesse lugar e poder desfrutar da tua doce presença com esses meus irmãos aqui. Que alegria é poder entender que a igreja ela está reunida em tantos lugares nesse horário, não só nessa cidade, mas ao redor do país, ao redor do mundo. E nós somos uma casa, nós somos uma comunidade, e isso é uma mística que somente o teu Espírito pode fazer. E a minha oração é que o teu Espírito nos guie sobre toda a verdade nessa manhã. Fale conosco através da tua palavra, e que o Senhor nos mova daqui de forma diferente, mais parecidos com o Senhor, mais alinhados com a tua vontade. Eu oro dessa forma em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre li esse texto e esse texto sempre me intrigou, e eu sempre pensava assim: poxa, o que estava motivando esses irmãos a viverem esse movimento dessa igreja primitiva? O que motivava esses irmãos a abrirem as suas casas? E talvez isso não seja um desafio para nós, porque nós somos um povo acolhedor, mas aí o desafio vai começando a ficar um pouco mais difícil, né? Repartir o pão, talvez também não seja difícil para nós repartir uma tapioca, repartir um pãozinho, né? Mas aí daqui a pouco a gente começa a perceber que havia ali um aspecto de não só partir o pão, mas ter tudo em comum. Aí eu fico pensando, opa, esse desafio aumentou, ter tudo em comum. Uma coisa é eu poder dividir ou compartilhar aquilo que está sobrando, ou aquilo que não afeta tanto a minha economia familiar, mas outra coisa é ter tudo em comum, perseverar na doutrina, no ensino, na oração. Talvez um fator em comum aqui, se eu dissesse para você, quem acha que poderia orar mais do que ora? Eu acho que todo mundo levantaria a mão dizendo assim: poxa, pastor, eu poderia orar mais do que eu oro. Então parece que o desafio ele vai aumentando aqui, perseverando na oração, na adoração, no ensino, e Deus ia lhes acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? E o texto no final ainda vai dizer que essa igreja ela caía na simpatia do povo. Pessoas que não criam, pessoas que não faziam parte dessa comunidade, admiravam a comunidade, caíam na simpatia do povo. E eu fico pensando, poxa, o que motivava, qual era o combustível dessa igreja? O que motiva você a sair da sua casa, vir para esse lugar, ou a abrir a porta da sua casa e receber ao longo da semana os seus irmãos, as suas irmãs, repartir o que você tem? Qual é o combustível que nos impulsiona a experimentar isso? Partir do pão, alegria, sinceridade de coração, devoção, simpatia de todo o povo e salvação. Algumas pessoas vão dizer que o que aconteceu em Atos 2 foi um fenômeno que não se repete mais. Algumas pessoas chamam o que aconteceu em Atos 2 de avivamento. Pessoas dizem que aquilo foi um momento único na história da igreja
e não se repete. Aquilo foi uma coisa crucial para aquele tempo. E aí eu quero convidar você a dar um salto na história. Talvez a gente olhe para o que aconteceu em Atos 2, ou quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, não, a Bíblia é verdadeira, eu acredito que tudo que está na Bíblia é verdade. Mas olha, o tempo mudou, nós estamos numa outra época, as coisas mudaram. Então não é questão da Bíblia ser verdade ou mentira, mas a Bíblia está ultrapassada. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que a Bíblia, ela é poderosa e eficaz, ela é palavra de Deus, ela fala conosco hoje. Então, embora você possa fazer recurso de livros e textos tão antigos, isso ainda é atual para mim e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E eu queria dar um salto no tempo com vocês. Talvez você olhe para a igreja de Atos, talvez você olhe para o que a Bíblia tem para a sua vida e você pensa assim, não, isso está muito distante de mim. Nós temos na história essa igreja vivenciando e se expandindo na China. Na década de 50 e 60, essa igreja, que foi a igreja de Jesus, chegou até a China. E na China, o imperador Mao Tse-tung, ele estabeleceu o que ele chamou de purificação estratégica da religião. O que era isso? Ele simplesmente fechou as igrejas, ele deportou os sacerdotes, ele impediu que fosse realizado qualquer tipo de trabalho oficial de uma igreja, e essa igreja passou a viver sobre um regime de forte perseguição por 20 anos. Depois de 20 anos, Mao Tse-tung ele vem a deixar o poder, ele morre, e aí a China agora vive um novo momento. E o novo momento da China, na década de 70, é um momento de abertura das fronteiras. Imagina o que os pastores, os missionários, pensavam acerca da China, tendo em vista que a China passou 20 anos sob uma forte perseguição, não tinham prédios, os sacerdotes tinham ido embora, eles pensavam que iam encontrar uma igreja dizimada. Eles achavam que a igreja na China não existia mais. E para surpresa deles, ao começarem a revisitar a China, eles descobriram que a marca dos cristãos, quando a Mao Tse-tung fecha a China, havia provavelmente 200 a 300 mil cristãos na China. Depois de 20 anos sob uma forte perseguição, quando essa cortina de perseguição cai e os missionários retornam para a China, eles encontram uma igreja viva e não dizimada. Uma casa viva. 60 milhões de cristãos estavam se reunindo na China na década de 70. Em 2006, estima-se que a China tinha mais de 80 milhões vivendo ainda sobre um regime de perseguição. E aí existem algumas características em comum entre a igreja primitiva e a igreja da China. Olha que interessante, as duas não podiam pertencer a um prédio. Eles não podiam comprar uma propriedade. Eles não podiam ter um lugar com uma placa, igreja, vamos nos reunir aqui. Isso não existia. Eles não possuíam acesso às escrituras. Não tinham a Bíblia compilada na mão, não tinha tradução que facilitava o entendimento. Eles tinham poucos fragmentos da Bíblia nas suas mãos. Eles não haviam cultos elaborados. Não havia um momento como esse, não havia som, não havia uma estrutura, não haviam equipes, não haviam ministérios de faixas etárias, não tinha as crianças indo para um lugar, os adolescentes indo para um lugar, os jovens, não se tinha isso na igreja chinesa nem na igreja primitiva. E outra coisa interessante, haviam momentos, nós como pastores, nós fazemos um esforço. Qual que é o esforço que a gente faz? 12, né? Irmãos, vamos estar em comunhão, vamos estar na casa uns dos outros, vamos se encontrar no domingo, vamos estar juntos. Existe esse esforço comum nas igrejas atuais. Na igreja da China e na igreja primitiva, o esforço era invertido. Em alguns momentos, eles tinham que parar de se reunir. O esforço era assim, gente, olha, a gente vai passar um mês sem se reunir, porque nós estamos com supostos infiltrados aqui no nosso meio, espiões, que têm o desejo de nos matar. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai se ver só daqui 2 meses, porque a gente está fazendo uma investigação aqui para encontrar quem são
os espiões. Hoje nós vivemos um cenário completamente diferente. Hoje você vai à igreja e você vai tranquilo, você leva a sua família. Tanto no contexto da China como da igreja primitiva, esses irmãos, quando eles iam se encontrar como igreja, eles se despediam das suas famílias. Por quê? Porque havia um risco e uma ameaça deles não voltarem mais para casa. Isso me traz uma intriga. O que movia essas pessoas? Porque eu fico pensando, hoje nós não temos essa perseguição, hoje nós temos um lugar para nos reunir, hoje nós temos facilidades que nos atendem, o conforto, o horário, a linguagem, e parece que hoje é mais difícil de se encontrar do que antes. O que motivava aquelas pessoas a se encontrarem como igreja, tendo em vista tantos e tantos desafios? E aí, procurando o que está entre as linhas de Atos capítulo 2, eu me esbarrei em uma outra passagem da Bíblia, que eu não vou ler com vocês, mas eu acho que essa passagem da Bíblia nos dá um sinal do esforço que nós devemos fazer para nos reunir e da recompensa que nós temos quando nós nos reunimos. E o versículo é também bem conhecido, o versículo está em Lucas capítulo 24. Lucas 24 vai nos dizer o quê? Presta atenção nisso. Jesus havia ressuscitado, haviam discípulos no caminho de Emaús que estavam entristecidos com a morte de Jesus, eles não sabiam que Jesus havia ressurreto, eles estavam entristecidos em um caminho. Jesus começa a acompanhar esses discípulos nesse caminho, e Jesus começa a perguntar: você soube o que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a perguntar para Jesus também, e de alguma forma eles começam a tratar esse sentimento de dor e de luto. E a Bíblia vai dizer que no final do dia, esses dois discípulos chegando em casa, eles pedem para esse outro visitante que eles não reconheceram como Jesus, eles falam: olha, já está de noite, entra aqui na nossa casa, fica conosco essa noite, amanhã você vai prosseguir o seu caminho. Jesus entra na casa com esses dois discípulos, e a Bíblia diz que ao sentar na mesa e ao partir o pão, os discípulos reconheceram que ele era Jesus. E ao reconhecer que eles eram Jesus, que ele era Jesus, eles se encheram de alegria e Jesus desapareceu. Eu fico pensando que talvez o que está entre as linhas de Atos 2 e o que estava no ambiente da igreja perseguida era o entendimento de que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Jesus vai estar. Então, quando a igreja primitiva e a igreja chinesa enfrentava a eminente morte, eu vou para a igreja, mas eu posso morrer, não importa que eu vou morrer. Por quê? Porque eu estou vivendo sobre uma ideia, sobre uma mística, sobre uma promessa de que onde eu encontrar o meu irmão, em nome de Jesus, Jesus vai estar conosco. Jesus vai estar aqui. E aí, quais são os desdobramentos de Jesus estar no nosso meio? Existe uma outra história, uma outra porção que talvez nos elucida ainda mais. Um religioso pergunta para Jesus assim: olha, o que eu posso fazer para, Lucas capítulo 10, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conta uma história. E a história sobre a eternidade é uma história de um homem que havia sido assaltado, havia deixado num caminho como um morto, e um sacerdote passa e ele vai ao largo, um levita passa e vai distante, e um samaritano, voltando para Samaria, depois de uma semana de trabalho, ele encontra aquele homem assaltado no meio do caminho, e ele tem compaixão daquele homem. E tendo compaixão, esse homem faz o quê? Ele coloca o azeite e o vinho sobre as feridas do homem, ele coloca o homem sobre a sua montaria, e ele leva o homem para uma hospedaria. E na hospedaria, Jesus diz para o dono da hospedaria: olha, cuida dele, eu vou pagar a conta, está aqui. E se faltar alguma coisa, eu volto e eu vou pagar, eu cubro as despesas, cuida desse homem. E aí Jesus fala para esse religioso: você está entendendo o que é vida eterna? Por quê? Porque tudo partia da premissa de que o religioso não compreendia o que significava amar ao próximo. Quando a conversa e a história começou, a pergunta era:
como eu posso ter a vida eterna? E Jesus diz, quais são os maiores mandamentos? E o homem repete os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, pois faça isso e você viverá. E aquele homem disse, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, nós estamos olhando aqui, gente, pegando esses textos e essas referências, para entender que quando nós estabelecemos uma comunhão baseada na pessoa de Jesus com alguém, nós estamos desfrutando dos vislumbres da eternidade. Quando eu entro na casa de alguém e quando eu me reúno com aquela pessoa em nome de Jesus, eu experimento eternidade. Eu experimento o que é glória de Deus. E aí, tem uma palavrinha nessa história que me puxa para um outro lugar. Onde é que Jesus levou aquele homem? Para uma hospedaria. E aí, eu quero investigar com vocês exatamente o que Hebreus vai nos dizer sobre hospedaria. Olha o que Hebreus diz. Hebreus 3, de 1 a 3. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também maltratados no seu corpo. E Johan, não entendi. Você está agora nos levando para um lugar, fizemos uma viagem no tempo, e agora estamos olhando para uma hospedaria, e você me fala de um texto de Hebreus, onde a palavra hospedaria não aparece. Será que não aparece? Da mesma raiz etimológica de hospital e hospedaria, pertence a palavra hospitalidade. Então, quando nós olhamos Hebreus à luz do Evangelho, quando nós somos chamados a sermos hospitaleiros, a perspectiva redentora é que eu e você possamos, na verdade, sermos um hospital ambulante. Sermos uma hospedaria ambulante. Olha só, por que a nós foi conferido essa graça da comunhão, essa mística da comunhão? Por que quando eu me reúno com mais alguém em nome de Jesus, Jesus está presente? Porque ali será instaurada uma hospedaria. Ali será instaurado um hospital. A igreja, irmãos, ela não é uma escola. Nós não estamos aqui somente para um aprendizado pedagógico. Você não está aqui para ser carregado, entupido de informação. Nós não somos uma escola, embora nós tenhamos sim um papel de ensinar e de aprender como os discípulos, mas nós não somos escola. Nós não somos um clube, nós não somos aqui uma fraternidade, uma confraria. Nós não somos um ambiente que você vem para se divertir, para estar feliz, para estar bem com os amigos, para ter uma agenda social. Embora isso vai acontecer, mas nós não somos um clube. Nós não somos um tribunal. Nós não somos uma instituição para dizer quem está certo, quem está errado, quem vai descer, quem vai subir. Nós não somos isso. Jesus nos chamou para sermos um hospital, uma hospedaria. E isso acontece quando? Quando nós temos a consciência dessa comunhão. Quando nós temos a consciência de que eu preciso sair da aldeota e ir para Caucaia. Não é porque vai ter pizza ou tapioca ou não vai ter comida, não é pelo custo da gasolina, mas eu saio da aldeota e vou para Caucaia porque eu estou sendo movido por uma consciência onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Jesus vai estar. Você vem para a Casa Viva, não é por causa do louvor, não é por causa da pregação, não é por causa desse ambiente. Você vem para cá movido e o seu combustível tem que ser esse. Onde 2 ou mais estiverem em nome de Jesus, Jesus está e ali uma hospedaria será instaurada. E aí Jesus quer tornar a nossa vida como uma hospedaria. A nossa vida como um hospital ambulante. A sua casa como uma hospedaria. A sua casa como um lugar de hospitalidade. E aí, falando disso, eu preciso talvez tocar em algumas coisas delicadas aqui. Por quê?
Porque eu tenho percebido cada vez mais que num mundo capitalista, as experiências simples, puras e poderosas do Evangelho, elas estão sendo desperdiçadas, porque nós estamos vivendo hoje um mundo de muita aparência, muita ostentação, muita autoafirmação, muito luxo, e nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar do poder de Deus na simplicidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo para você assim, abra a sua casa para receber as pessoas, alguém já fecha o coração aqui e diz, opa, agora não. Não dá. Minha casa não é bonita, minha casa não é confortável, minha casa é quente, minha casa é apertada, minha casa é bagunçada, eu não tenho condições de receber ninguém na minha casa. Irmãos, a Bíblia está nos mandando ser hospitaleiros. Hospitalidade não é sobre banquete, não é sobre luxo. Hospitalidade é sobre sustento e cuidado. Hospitalidade é esse entendimento de que Deus ele vai se manifestar na nossa simplicidade. Então, mulheres, nos ajudem, no sentido de que abrir a casa não é oferecer uma experiência excepcional para alguém. Você não é Uber, certo? A pessoa não vai sair da sua casa tendo que te dar 5 estrelas, não é esse o objetivo. Hospitalidade não se resume a receber bem alguém. Hospitalidade se resume em se relacionar com profundidade. Como pastor, eu tenho andado em algumas casas. E aí aconteceu uma certa vez que eu fui convidado para um jantar. E quando eu cheguei naquela casa, eu vi aquela mesa tão bonita assim. E eu disse, Jesus, que legal, bacana, né? Aí me chamaram para sentar na mesa. Quando eu sentei, aquela experiência que deveria ser uma experiência acolhedora, começou a ser uma experiência de grande aflição. Porque tinha 5 garfos de um lado e 5 facas de outro. Tinham 3 pratos, um em cima do outro. 2 copos, eu comecei a olhar e dizer assim, agora complicou para mim. Você quer comer o quê, pastor? Eu falei, rapaz, não sei nem o que eu quero comer, porque eu não sei nem onde eu vou colocar, e eu não sei nem que garfo eu vou usar. Começou a ficar complexo demais esse negócio aqui. Uma coisa que era para ser uma ponte, uma facilitação para um relacionamento, uma conversa, você agora começa a ficar na defensiva. Eu não posso mais ser eu mesmo. E aí, não, porque esse talher eu comprei não sei aonde, esse prato não sei o que, esse não sei o que, isso aqui não sei o que. Aí o que acontece? 2 horas falando de quê, gente? De superfície. 2 horas falando de quê? De coisas triviais. Aí quando nós vamos para João capítulo 13, Jesus está diante de uma mesa bonita, mas sabe o que ele faz? Ele não olha o que está em cima da mesa. Jesus, ele pega uma bacia, uma toalha, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Nós precisamos entender que é nessa simplicidade que nós encontramos a profundidade. Não me interessa o que está na superfície. Que seja a creme crack, que seja a tapioca, que seja o filé, que seja a picanha, mas o que me interessa é profundidade. É olhar para aquilo que ninguém quer olhar. Quando Jesus olha para debaixo da mesa, igreja olha para onde ninguém está olhando. Por quê? Porque nós somos hospital. Toca onde ninguém está tocando. Por quê? Porque nós somos um hospital. Faz o que ninguém está fazendo. Por quê? Porque nós somos um hospital. Então, quando você tiver a oportunidade, em nome de Jesus, de abrir as portas da sua casa para receber alguém, que o seu sofá sujo não te impeça, que a sua despensa desorganizada não te impeça, que os brinquedos das crianças na sala não te impeçam. Por quê, gente? Porque parte da mística dessa comunhão acontece no solo da realidade. Presta atenção nisso. Quando eu e você, nós vamos receber uma visita, e nós tentamos ligar para o Luciano Huck. Luciano Huck, vem aqui em casa fazer uma reforma e muda isso aqui porque vai chegar a visita.
nós estamos convidando as pessoas. Irmãos, tenha graça no que eu estou falando. Não estou falando que você não pode passar um pano na casa, você não pode dar uma ajeitadinha, não estou falando disso não. Mas tem gente que não recebe pessoas, ou quando vai receber, essa pessoa ela monta um cenário em casa. É um cenário. Se você tem criança pequena, é natural que quem entra na sua casa vai encontrar alguma coisa de criança na sua sala. Por quê? Porque isso é a realidade da sua casa. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós queremos oferecer uma experiência perfeita para as pessoas e nós não nos conectamos com ela. Por quê? Porque nós chamamos ela para um ambiente de mentira. E no ambiente de mentira, nós não nos sentimos à vontade para colocar as nossas verdades. Então, colocando as pessoas dentro da nossa realidade, nós estamos permitindo que Deus possa ministrar aos nossos corações em referência às nossas verdades. E aí, a casa está bagunçada, deixa a visita te ajudar. Pronto, agora eu enforquei as mulheres aqui. Deixa as visitas te ajudar. Você diz assim, nunca uma visita na minha casa vai fazer alguma coisa. Aí a gente começa a entrar num ciclo de insanidade. Pensa comigo. Vou receber uma visita, aí você coloca as louças que você nunca usa para ninguém da sua casa. Seu filho está correndo, ele passa assim, ele olha para aquele prato que ele nunca viu, ele entra em parafuso. O parafuso é assim, mamãe e papai ama mais essa pessoa que está de longe do que a mim, porque... Olha a diferença. Aí a pessoa chega, a pessoa senta no sofá, você empurra um puff, coloca o pé nela. O seu marido olha e diz assim, caramba, eu me racho de trabalhar todo dia. E quando eu vou botar o primeiro pé em casa, às vezes, não pisa aí. Aí a visita, não, pode pisar, pode fazer, pode não sei o quê. A visita derrama uma gota de água na sua toalha de renda, você já dá risada, não tem problema nenhum. Agora, o seu marido entrar de sapato em casa, meu amigo, as experiências são invertidas. Hospitalidade não é um caminho de mão única. Presta atenção nisso. Quando alguém diz para você assim, por que você tem que ensinar o seu filho a varrer a casa, a lavar a louça? Por que o marido tem que fazer atividades domésticas junto com as mulheres? Amém, mulheres? Porque quando nós... Presta atenção nisso, homens. Quando nós nos envolvemos nas tarefas do nosso lar, nós estamos dando uma mensagem com a nossa vida. E a mensagem sabe qual é? Eu faço parte dessa família. Quando alguma visita diz assim, deixa eu lavar pelo menos um copo. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Eu posso fazer parte da sua família? Eu posso participar dessa casa? Eu posso me conectar com você? Hospitalidade não é um caminho de serviço de mão única. À medida que nos permitimos as pessoas, à medida que permitimos que as pessoas que nós recebemos possam nos ajudar em alguma tarefa, elas vão se sentir parte da nossa casa. É nesse ambiente de verdade, de aconchego, de realidade, de imperfeição, é nesse ambiente onde as pessoas percebem que elas são limitadas, mas elas também enxergam a limitação do outro, que as conexões profundas acontecem. É nesse ambiente onde nós conseguimos ter conversas que impactam o destino e a eternidade das pessoas. É nesse lugar. Perceba o que impactou o destino e a eternidade dos discípulos no caminho de Emaús. Não foi o que estava acontecendo no caminho, foi quando eles chegaram em casa. Conversas da hospedaria. E aí, eu acho que o nosso primeiro desafio, antes de falar como nós podemos alcançar o mundo, é pensar como nós podemos promover na nossa casa uma hospedaria que seja cura e esperança para quem mora com a gente. Cura e esperança para quem mora com a gente. Quais são as conversas que você tem na sua casa? Quais são os diálogos? Quais são as conversas que permeiam a sua casa? Dependendo das conversas que permeiam a sua casa, nós podemos dizer se essa casa é uma hospedaria, se essa casa é um hospital, ou se essa casa é um hospício. Presta atenção.
Quando naquela época as pessoas chegam numa hospedaria, o que era a hospedaria da época? Era uma casa onde a pessoa tinha no coração a disposição de receber um estrangeiro, um desconhecido. Ele estava botando um desconhecido em casa. Quais são as conversas que permeiam a hospedaria e que promovem cura? Quais são as conversas que nós podemos estabelecer uns com os outros, que nessa comunhão em nome de Jesus, Jesus estando, isso promove esperança e eternidade? O primeiro tópico de conversa de uma casa que cura e de uma casa que é hospedaria: origem. Naquela época, imagina, você aqui na sua casa recebeu um estrangeiro, a primeira coisa que você vai conversar com ele, sabe o que é? De onde é que você vem? Da onde é que você está vindo? Qual é a sua história? Qual é a sua origem? Quais são as suas raízes? Você, quando está tendo uma atitude, ao invés de eu olhar para a atitude, eu preciso olhar a motivação da sua atitude. Da onde vem isso, filho? Você quer ter uma relação de hospedaria com os teus filhos? Para de conversar sobre aquilo que ele está fazendo e começa a conversar sobre a motivação do seu coração para que ele faça o que ele faz. É uma conversa de hospedaria. Da onde vem isso? Qual é a origem dessas coisas? A segunda conversa de hospedaria, o segundo tópico é sobre afeto. O que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de assistir? Onde você gosta de sentar? Como é que você gosta de dormir? Nós precisamos, para promover esperança e cura na vida das pessoas, sendo uma hospedaria ambulante, nos reunindo em nome de Jesus, e ali Jesus está, nós precisamos nos importar com os afetos. Nós precisamos também nos importar com os lazeres. Você torce para que time? Você gosta de fazer que esporte? Você se sente feliz e sua vida ganha significado você fazendo o quê? E por fim, e somente por fim, presta atenção nisso, nós conversamos sobre as nossas dores. Nós conversamos sobre os nossos incômodos. Nós conversamos sobre as dores e as limitações do outro. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Eu tenho tido a oportunidade de sentar com muitas famílias e eu percebo exatamente isso acontecendo. Sabe o que difere um hospital, uma hospedaria de um hospício? A inversão da ordem. Origem, afeto, lazer, dor. Presta atenção. O seu filho acordou 6 horas da manhã. Ele foi para a escola, possivelmente ele foi indignado. Ele passou 5 horas e meia recebendo conteúdo na cabeça, os amigos brincando, aí tem bullying, aí tem diversão, aí tem bronca, aí tem pressão de prova, e aí o seu filho volta para casa. Quando ele voltou para casa, conversa de hospedaria começa como? De onde é que você está vindo, meu filho? O que aconteceu lá? Deu tudo certo? Você fez alguma coisa aqui que você gostava? Você se divertiu? Filho, deixa eu falar uma coisa. Você, quando saiu, deixou a torneira aberta e a água transbordou, molhou todo o banheiro. Isso aqui é hospedaria. Sabe o que é hospício? Seu filho passou por todo esse trajeto. Quando ele bota o pé em casa, ao invés de começar pela origem, pelo afeto, pelo lazer, e aí pela dor, você começa pela... E não é a do seu filho, é a sua dor. Em outras palavras, o seu filho botou o pé em casa, antes dele entrar em casa, uma pedra veio na cabeça dele. Isso é o que difere uma hospedaria de um hospício. Nós, como igreja, precisamos aprender essa graça de abrir a nossa casa e dizer: você é bem-vindo, você está vindo da onde? O que de bom aconteceu com você? Como é que você está se sentindo? E aí sim nós teremos capacidade, de uma forma muito sensível, honesta, equilibrada, acessar o campo das dores. Muitas famílias estão em ruínas porque elas se baseiam somente no campo da dor. Ou para corrigir a dor, ou para evitar a dor, mas o alvo sempre é dor. Conversas da hospedaria. Tudo isso por quê? Porque nós somos levados a um movimento que Jesus nos chama.
E esse movimento está lá em Mateus, capítulo 10, do verso 37 ao verso 38. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama e quem não ama, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37, 38. Esse texto aqui, ele nos mostra a essência dessa comunhão, nos mostra qual é o nosso propósito. Quando a gente vai para o original desse texto, presta atenção, a nossa tradução em português aliviou. A nossa tradução em português, ela sugere o quê? Quem ama mais o seu pai do que a mim, quem ama mais a sua mãe do que a mim, quem ama mais o seu irmão do que a mim. As novas traduções estão trabalhando dessa forma. As traduções mais antigas no português, nós vamos encontrar a palavra quem não aborrece o seu pai, quem não aborrece a sua mãe, quem não aborrece o seu irmão, não pode ser meu discípulo. Aí você diz assim, rapaz, complicou. Mas o original vai complicar mais ainda. O original é Jesus dizendo assim, quem não odiar a sua mãe, quem não odiar o seu pai, quem não odiar o seu irmão, quem não odiar os seus filhos. Agora deu um nó na nossa cabeça. Espera aí, Jesus. Se o mandamento da eternidade é amar a Deus e amar o próximo, como é que o senhor está dizendo que eu tenho que odiar alguém? Aí um teólogo alemão nos ajudou demais, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele dá uma interpretação desse texto que é fenomenal. Quando Jesus está dizendo, se você não odiar a sua mãe, odiar o seu pai, odiar o seu irmão, odiar os seus filhos, você não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo na verdade é que você não deve odiar a pessoa. Nós, como discípulos de Jesus, temos que aprender a odiar qualquer relação da qual Jesus não esteja no meio. Em outras palavras, eu preciso olhar para todas as relações que eu tenho e ter um alvo em mente. Todas as relações que eu tenho têm um único objetivo: estar reunido com esta pessoa em nome de Jesus. Porque se eu estiver em nome de Jesus, ali Jesus estará. E estará onde? Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o mediador entre os homens e os homens. Quando nós entendemos o que Jesus ensina, o que ele ensina é o seguinte: se você não odiar a relação com a sua mãe, sem que Jesus esteja no meio, você não pode ser meu discípulo. Em outras palavras práticas, Jesus não está pedindo para que eu odeie minha mulher. Jesus está me pedindo que eu, como um discípulo comprometido, odeie uma relação com a minha mulher, da qual antes de eu abraçar a minha mulher, eu não atravesse Cristo. Jesus está pedindo que eu odeie a relação com a minha mulher, se essa relação é uma relação que toda palavra que eu disser à minha mulher antes não atravesse Cristo. Então nós somos chamados como igreja a vivenciar hoje esse vislumbre da eternidade. Cristo Jesus no nosso meio. Quando é que a sua casa vai se tornar um hospital? Quando você tiver a dimensão que de manhã, quando você sentar para tomar o seu café com a sua tapioca, estiver com raiva, porque é segunda-feira e você tem que trabalhar, e seu filho já acordou estressado, te estressando, e ele quer ir para a escola, e você não sabe se você vai conseguir pagar a escola, e o seu carro está ruim, e o emprego está ruim. Você pausa e você diz assim: nós estamos aqui juntos em nome de Jesus, Jesus está no nosso meio, pois toda palavra que será dirigida ao meu filho atravessará Jesus. Toda disciplina que atingirá o meu filho atravessará Jesus. Todo abraço que meu filho receberá atravessará Jesus. Quando nós vivermos sobre essa dimensão, irmãos, nós vamos experimentar aquilo que é a hospedaria. E em resumo, a conclusão disso tudo, o que é a hospedaria? A hospedaria é a conta paga. A hospedaria é a satisfação plena. A hospedaria é o estado de plenitude. Entenda uma coisa: algumas pessoas vivem um equívoco da sua fé. Por quê? Porque elas olham para a cruz de Cristo e elas acham que para
para que elas possam desfrutar do sacrifício de Jesus, elas têm que pagar alguma coisa. Eu estou em dívida com Deus, eu tenho que pagar alguma coisa. Isso aqui não é espiritualidade bíblica, isso aqui não é evangelho, eu tenho que pagar alguma coisa. Algumas outras pessoas vivem uma espiritualidade deficiente porque elas acham que quando Jesus morre na cruz, Jesus pagou a conta. E elas vivem uma espiritualidade deficiente por quê? Porque elas pensam assim, agora está comigo. Jesus pagou a conta. Se eu pisar fora da linha aqui, meu amigo, vai começar a acumular boleto espiritual sobre minha cabeça. Espiritualidade doente. Não é lugar da hospedaria. Espiritualidade saudável, sabe qual é? O sacrifício de Jesus, ele não só paga, mas ele transborda. É um estado de plenitude. O dinheiro que aquele bom samaritano deixou na hospedaria não era a conta aqui justa. Aquele homem deixa o dinheiro sobrando. Ele diz assim, e se faltar, pode deixar que eu pago a conta. Eu volto para pagar a conta. Desfrutar de Jesus no meio das nossas relações. Buscar onde 2 ou mais estiverem reunidos. Jesus está entre nós. É desfrutar desse estado de plenitude. Então, Casa Viva, em nome de Jesus, a minha oração é que vocês possam, ao ouvir essa palavra, olhar para aqueles que são seus, a sua casa, e talvez você reconfigurar algumas coisas, reconfigurar algumas tratativas, reconfigurar algumas abordagens, aproveitar dos momentos das refeições juntos, para que vocês possam estar ali em nome de Jesus. E uma esposa ao beijar o seu marido, que esta atravesse Jesus. Um marido a abraçar a sua esposa, que essa atravesse Jesus. Que os filhos a honrarem os seus pais, que esses atravessem a Jesus. Que os pais a discipularem os seus filhos, que esses atravessem o próprio Jesus. Porque nós somos chamados para ser hospedaria, hospital e não hospício. E porque sendo um hospital, por mais difícil que seja, não é fácil. Não é fácil. Mas por mais difícil que seja, nós estaremos num lugar de plenitude. Então que você desfrute dessa palavra. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse instante. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. E eu queria te dar uma oportunidade nessa manhã. Talvez ouvindo essa palavra, entendendo que a presença de Jesus é o nosso combustível maior, entendendo que existe uma promessa de onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Jesus está. Quais são as posturas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você precisa tomar na sua vida? Quais são as mudanças das quais você precisa ter ao longo do seu caminho, para você desfrutar o que é estar na hospedaria, no lugar do cuidado, no lugar do amparo, no lugar da restauração, da redenção, no lugar da esperança. Talvez você vive uma crise conjugal e você não sabe o que você faz. O caminho da hospedaria é você se juntar com essa pessoa e dizer, nós precisamos estar aqui com Jesus, em Jesus. Talvez você vive crises familiares, filhos, pais, irmãos, e você não sabe o que fazer. Quem sabe não foi o Espírito que lhe trouxe aqui nessa manhã para que você considerasse se reaproximar, em humildade dizer, olha, eu quero com você estar em Jesus. Pai, que o Senhor nos dê a graça de olhar para a salvação que estamos recebendo através do Teu sacrifício, com esse entendimento. O Senhor nos salvou para que nós pudéssemos ser a hospedaria, ser o hospital, para que nossas casas pudessem ser um local de esperança, para que a aliança feita a Abraão e conferida a nós por adoção
venha se cumprir. Por meio da tua família, eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus, que as nossas casas, nossas famílias sejam um lugar onde nós possamos estabelecer as conversas da hospedaria, as conversas que curam. Não olhando as pessoas de fora para dentro, mas olhando as pessoas de dentro para fora. Da onde você vem, como você está se sentindo, do que você gosta. E aí sim, Senhor, acessar as dores, falar daquilo que machuca, daquilo que entristece. Aqueles que estão vivendo relacionamentos doentios porque inverteram essa ordem, Pai, eu oro para que através da hospitalidade, o desejo de estar junto, estar em casa, estar em família, que isso possa abrir caminhos para que as conversas que curam aconteçam, Senhor, para que o perdão aconteça. Eu sei que para alguns tomar esse passo é difícil, porque o sacrifício é grande, mas que esses possam ser cheios da esperança de que a conta foi paga, e que se houver alguma coisa ainda em aberto, o Senhor irá pagar, o Senhor irá cumprir, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. É a tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos que o nosso coração possa ser mais generoso, que o nosso coração possa ser mais gracioso, e que para aqueles que entrarem em nossas casas, que eles possam experimentar uma casa viva, uma hospedaria, um lugar onde Jesus está presente, onde um lugar onde nós não temos falta de nada, porque se nós temos o Senhor, nós temos tudo que nós precisamos. Que a tua boa mão nos acompanhe, nós oramos por isso, no nome santo de Jesus.